Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que alegria poder estar aqui com vocês novamente para nós juntos compartilharmos o estudo da lição da Escola Sabatina. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Paulo Dresch e tem sido sempre um privilégio para mim ler ali algumas mensagens ao qual vocês têm nos enviado, saber que de certa maneira esse estudo tem auxiliado muitos de vocês no estudo diário da lição da Escola Sabatina e, consequentemente, cada vez mais compreendendo a palavra de Deus. Nós estamos no terceiro trimestre de 2025, já chegamos à lição de número 3, por isso aqui fica a dica para você ir ali estudar também a lição de número 2, a lição de número 1, se você não ouviu ali o resumo da lição a qual enviei para vocês, porque estamos estudando o livro de Êxodo. E ao estudarmos o livro de Êxodo, nós estamos indo ali do início para o fim do livro de Êxodo, entrando dentro dessa história. E por isso você não pode perder nenhum momento ali da lição para que você compreenda cada vez mais esse livro que é de extrema importância para você conhecer cada vez mais ao nosso Deus. Amém? A lição de número 3, ela leva como título Começo Difícil. E é uma lição realmente que vale muito para nós aplicarmos para os nossos dias, para dias que ainda virão, para entender como o povo de Deus ainda enfrentará ou enfrenta lutas nessa terra. Mas isso não significa que Deus não está conosco. Esse ponto é muito importante dentro do contexto da lição dessa semana. Entender que sim, no mundo enfrentaremos lutas, enfrentaremos provas, mas que no momento certo, no tempo de Deus, Ele vai agir. Amém? Louvado seja Deus por isso e que possamos realmente entender esse ponto principal da lição dessa semana. O verso para memorizar se encontra no livro de Êxodo, capítulo 5, no versículo 1 e também o versículo 2. Livro de Êxodo, capítulo 5, verso 1 e 2, diz assim: Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Este verso para memorizar vai voltar novamente na lição de domingo, mas é um verso que nos faz realmente refletirmos muitas coisas, mas em especial entender que sendo o povo de Deus nessa terra, não significa que não enfrentaremos lutas, que não enfrentaremos provas. É importante nós entrarmos um pouco dentro da história, dentro da jornada do povo hebreu, dentro da jornada do povo de Israel. Esse povo que ele é escravizado e ali ele é chamado então para sair da escravidão, ele é chamado para ser liberto da escravidão, para então formar ali uma grande nação, da escravidão para Canaã terrestre. E é interessante nós entrarmos um pouco dentro dessa história, porque ao adentrarmos nessa história, nós iremos perceber que esse chamado, que essa libertação, não foi realmente tão fácil assim. E você conhece a história, e o povo de Deus então ali é chamado para ser libertado da escravidão do Egito para Canaã terrestre. Porém, dentro desse chamado, dentro desse processo, há muitas provas, há muitas lutas que o povo de Deus ali enfrenta, em especial também aquele que é chamado por Deus para ser esse libertador, que é Moisés. E como Moisés ali enfrenta realmente algumas lutas, algumas batalhas, alguns conflitos dentro deste contexto do chamado de Deus para ele libertar então o seu povo da escravidão do Egito. É muito importante nós aplicarmos também essa história para a nossa época hoje, em especial ainda para aquela que ainda há de vir. Entender que nós somos chamados também por Deus para sermos libertados da escravidão do pecado. E Deus nos chama também para anunciarmos essa libertação do povo nessa terra, anunciarmos que Jesus em breve vai voltar. Mas em meio a este contexto, mesmo andando com Deus, não significa que teremos dias fáceis. Isso mesmo. Ou seja,
Andar com Deus não significa dias fáceis, mas andar com Deus significa que mesmo em meio às provas, mesmo em meio às lutas, às dificuldades da vida, nós não estamos sozinhos. Deus está conosco e no momento certo Ele vai agir. Amém? Louvado seja Deus por isso, porque os que confiam em Deus, sim, enfrentarão provações, mas terão sempre a certeza que não estão sozinhos, que o nosso Deus está conosco em todos os momentos. Amém? Louvado seja Deus por isso, e adentramos agora aqui na parte de domingo, aonde volta então ao verso para memorizar a respeito dessa inquietação, essa pergunta de Faraó, essa frase, que Faraó ali relata relacionado a Deus, perguntando quem é o Senhor. E aqui é muito importante nós entendermos o que está acontecendo ali e aplicarmos também para a nossa vida hoje. O autor também leva aqui a entender um pouco mais sobre a Revolução Francesa, aplicando ali a questão do Egito, ser realmente ali, expressando ali, representando a França dentro desse contexto da Revolução Francesa, mas entender o porquê disso, o porquê que o Egito ali é aplicado realmente como representando a França dentro do contexto da Revolução Francesa. É entender o que está ali realmente acontecendo, o que está ali dentro do coração do faraó. É importante nós frisarmos isso porque quem é o Senhor não significa ali necessariamente que o faraó não conhecia o Deus do povo hebreu. Aliás, ele havia sido criado ali com Moisés. E com certeza Moisés, ao ser criado até os 12 anos por sua família, Moisés com certeza também de alguma maneira trouxe ali a respeito de Deus para aquele povo, de Deus para o Egito, em especial possivelmente ali para esse que agora é o faraó aqui na época de Moisés. E é interessante nós notarmos isso. E dentro deste contexto ele diz: quem é o seu Deus? Ou quem é o Senhor? O que o faraó aqui na verdade estava querendo dizer, em outras palavras? Talvez ele estava querendo dizer quem é o seu Deus comparado a mim. Isso mesmo. Por quê? Porque naquele contexto, Faraó também era tido ali como um Deus e o adoravam. E Faraó, então, talvez ele olha para Moisés e ele diz assim: não é que eu não conheça o seu Deus, mas quem é o seu Deus comparado a mim? Ou seja, há uma rejeição ali relacionada ao contexto de Faraó. Não expressa um simples desconhecimento de Deus, mas uma rejeição para com o Deus ali de Moisés, para com o Deus Criador, para com o único Deus, o Deus verdadeiro. Não há apenas um desconhecimento de Faraó, mas sim também uma rejeição ali que acontece da parte dele. Em outras palavras, uma arrogância, que nós podemos dizer ali um desprezo, típico de corações ali endurecidos pelo poder. E nós podemos aplicar isso também para o nosso contexto hoje. Muitas pessoas ali endurecem o coração, rejeitam realmente a Deus e as suas verdades devido ali ao egocentrismo, ao poder que está sobre as suas mãos. E consequentemente ali, muitas vezes também pela idolatria, eles também perguntam: quem é o Senhor? Quem é realmente esse Deus? Eu não preciso dele, em outras palavras. É isso que está acontecendo aqui realmente no contexto de Faraó. E é interessante nós notarmos que Faraó aqui ele representa então essa rebelião. Isso mesmo, uma rebelião humana contra Deus. Algo que acontece durante toda a história e acontecerá ainda mais profundamente nos últimos dias. Faraó aqui, ele traz esse contexto de um conflito direto entre o verdadeiro Deus e os falsos deuses, incluindo ali então o próprio Faraó. E dentro deste contexto, aplicando então para os eventos finais, que foi o que nós estudamos na lição do trimestre passado, onde nós falamos ali sobre os eventos finais, como entender profecias na Bíblia, entendendo e aplicando dentro deste contexto, Faraó então ele representa então este povo, esse ser humano que vai se rebelar, que vai trazer essa rebelião ali contra Deus e as suas
verdades. E é interessante que o autor aqui coloca, então, essa aplicação aqui do Egito, essa aplicação aqui de Faraó, com o contexto ali da Revolução Francesa, aonde ali a nação ali representada então pelo Egito, ou seja, representada também agora pela França, ela expressaria igual negação às reivindicações do Deus vivo. E dentro deste contexto nós entramos dentro da história, onde nós vemos então o ateísmo, onde nós vemos ali o ceticismo, onde nós vemos o humanismo crescer cada vez mais, o humanismo moderno, onde leva as pessoas ali a um processo de autossuficiência. Isso mesmo, onde eu não me torno mais dependente de Deus, a um processo de autossuficiência, onde eu acredito em mim mesmo e não preciso desse Deus, o Deus da Bíblia. É interessante nós notarmos que o ateísmo, o ceticismo, o humanismo, ele vem sendo crescido cada vez mais em nossos dias também. O mundo moderno ali se faz a mesma pergunta dentro do chamado à obediência. E eu coloquei aqui na minha lição dizendo a respeito deste assunto, negando ali a necessidade de Deus e questionando ali a obedecer um Deus que não conhece, ou se colocando ali no centro realmente de tudo, se colocando num ponto aonde dizem, eu não preciso de Deus, basta eu confiar em mim mesmo, eu não preciso desse seu Deus. É interessante nós notarmos que isso vem crescendo cada vez mais também em nossa época. O ceticismo, o ateísmo, esse humanismo moderno, essa crença de realmente entender ali da autossuficiência e entender ali que realmente não precisam de Deus. Só que quando nós olhamos para a história, nós entendemos claramente que nós precisamos de Deus. E que nós possamos sim não aprender o que o Egito ali fez, não aprender o que a Revolução Francesa fez e colocar em prática esses ensinamentos em nossa vida, mas buscar aprender com os erros dos outros. Isso mesmo. Diz um velho ditado que o sábio é aquele que aprende com os próprios erros. Eu vou um pouquinho mais além e alguém um dia certamente disse que o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. E eu gosto mais dessa segunda frase. Eu não preciso errar para aprender. Eu posso aprender com os erros dos outros. E olhar aqui para o contexto de Faraó, olhar aqui para o contexto do Egito, para o contexto da Revolução Francesa, para o ateísmo, para o ceticismo, para o humanismo, para essa crença da autossuficiência em si próprio, eu posso aprender com eles e entender que eles não tomaram a decisão correta e que nós precisamos realmente sempre colocar Deus acima de tudo e de todos. Amém? Que Deus possa nos abençoar a entender este ponto e a entender que precisamos sim entender que Deus deve estar no controle da nossa vida. Amém? Vamos lá comigo para a parte de segunda-feira? Pode ser? Vai lá comigo para a parte de segunda-feira. E aqui a parte de segunda-feira ela traz o título Um Começo Difícil, nos levando a ler o livro de Êxodo, capítulo 5, verso 3 ao verso 23. Moisés então é chamado por Deus para libertar o seu povo do Egito. E você conhece ali essa história, para libertar então o povo da escravidão. Moisés é trazido aqui dentro de um contexto como um libertador, para libertar então o povo de Deus da escravidão. E é interessante que quando Moisés ele recebe esse chamado, e você pode ir então nas lições anteriores, a qual nós transmitimos aqui para vocês, quando Moisés então recebe esse chamado, Moisés tenta fugir desse chamado. Mas Deus ali vai conversando com Moisés, e Moisés então entende esse chamado, e Moisés então vai tentar ali realmente obedecer esse chamado a qual Deus havia feito para ele. Porém, dentro deste contexto, quando Moisés então vai a Faraó e recebe então essa pergunta, quem é o seu Deus, quem é esse Senhor, recebe essa inquietação do Faraó, Moisés aqui então ele volta para o seu povo de mãos ali abanando, podemos dizer assim. E o seu povo não seria liberto então neste momento. Só que algo ainda acontece aqui, e algo interessante, né? Nós muitas vezes dizemos que tá tão ruim que é impossível piorar. Só que a verdade
é que às vezes algo está tão ruim que ainda pode piorar. Isso mesmo. E é isso que acontece aqui dentro deste contexto. O que acontece ali com o povo hebreu agora? O povo hebreu, então, ali agora, eles começam a trabalhar ainda mais arduamente, dificilmente, devido ao contexto agora do faraó achar que fosse uma afronta Moisés chegar até ele e pedir a libertação do povo hebreu da escravidão. E o faraó agora então coloca com que eles trabalhem ainda mais. E algo que acontece agora, que é muito interessante também aplicarmos para a nossa vida, para os nossos dias também. É interessante notarmos que a perseguição agora para com Moisés não era apenas de faraó, não era apenas do povo egito, mas acontece agora uma perseguição, uma provação contra Moisés, também da parte do povo dele, do povo hebreu, do povo de Deus. Aonde agora, ao olhar para Moisés e entender agora que o seu trabalho ficou mais árduo ainda, eles começam a questionar Moisés e sua autoridade. E aqui é algo muito importante nós entendermos que sim, é certo que podemos ter perseguições dos de fora, mas também é certo que nós podemos também ter perseguições dos de dentro, e especialmente dentro dos contextos dos eventos finais, onde muitos que estão dentro hoje serão ainda perseguidores no futuro. Que não seja você. Amém? Que você possa ser essa pessoa que vai permanecer firme no caminho de Deus. E custe o que custar, seja a prova que você venha a enfrentar, você vai permanecer firme, entendendo que Deus está contigo e no momento certo Ele vai agir. Moisés, ele já não era alguém de tanta confiança assim pelo povo hebreu, devido ao fato de ter matado ali aquele egípcio, devido ao fato de ter fugido para o deserto, ter ficado lá 40 anos de boa, podemos dizer assim, e agora após 40 anos ele retorna então para libertar o seu povo. Moisés ali já não era bem visto, podemos dizer assim, perante o povo hebreu, possivelmente. E por esse motivo, ele mesmo, então, ele pede para enviar outro, né? E Deus ali, então, escolhe enviar ali Arão, o seu irmão, como sendo esse porta-voz ali de Moisés. E é interessante nós aplicarmos essa história também para a nossa história dentro deste contexto final. Mas em especial também entendermos que muitas vezes nós vamos ter uma esperança, e essa esperança pode realmente não acontecer no momento em que nós queremos que aconteça. E uma esperança pode se tornar num grande desapontamento. Quando nós vamos dentro da história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós iremos perceber que a igreja surge dentro de uma grande esperança, mas essa grande esperança ela se torna num grande desapontamento. Um povo que estava aguardando a volta de Jesus, ali no ano de 1844, e você conhece a história, devido a uma profecia bíblica de 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado, uma profecia bíblica lá do livro de Daniel. E aquele povo, então, tinha uma grande esperança, entendendo que Jesus voltaria em sua época, que Jesus, então, retornaria a este mundo. Porém, essa esperança ela se torna num grande desapontamento quando Jesus não retorna na sua época. Mas é interessante nós notarmos isso, porque sim, uma esperança pode se tornar num grande desapontamento, porque nós queremos que seja feito algo dentro do nosso tempo, da nossa maneira, do nosso jeito, e não entendemos que Deus age, sim, Deus sempre vai agir, mas no tempo dele. Aquele povo que teve um grande desapontamento lá em 1844, o povo que se tornou agora o povo adventista, que aguarda a volta de Jesus, entendeu que em meio ao desapontamento, a esperança não havia morrido. Isso mesmo, Jesus ainda voltaria. Quando? Ninguém sabe o dia e nem a hora, mas Jesus vai voltar. Entendeu que o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas que essa esperança deveria então continuar no coração deles. Aplicando para os nossos dias também, muitas vezes vamos ter uma esperança que algo aconteça o mais breve possível.
talvez eu sonhe com algo, talvez eu almeje algo, algo relacionado a muitas coisas da vida. E eu clamo a Deus para que isso aconteça na minha vida e parece que Deus não me ouve, parece que Deus não está agindo. É que na verdade muitas vezes nós queremos que seja feito da nossa maneira e no nosso tempo e não colocamos realmente inteiramente nas mãos de Deus. Nós precisamos entender a confiar em Deus, a ter fé em Deus e saber que no momento certo, da maneira de Deus, Ele vai agir e Ele vai responder a essa nossa inquietação, essa nossa oração. Que nós possamos realmente buscar a compreender esse ponto, que por mais que a vida muitas vezes esteja difícil, no momento certo, Deus sempre vai agir. Que nós possamos compreender isso, que nós possamos esperar e confiar sempre nesse nosso Deus. Dentro do contexto da lição, um começo difícil, por mais que às vezes a vida esteja difícil, que nós não venhamos nunca se esquecer que Deus está conosco em todos os momentos. E por mais que não aconteça no nosso tempo, da maneira que eu queira que aconteça, Deus sempre vai fazer o melhor pelo seu povo. Amém? Louvado seja Deus por isso, e é muito importante então nós entendemos esse ponto aqui dentro do contexto da lição e chegamos aqui à parte de terça-feira, aonde vem então o título O Eu Divino, nos levando a ler o livro de Êxodo, capítulo 5, verso 22 e também o capítulo 23, o versículo 23, mas também o capítulo 6, o verso 1 e o verso 8, aonde vem ali essa resposta de Deus agora para Moisés. O que acontece aqui com Moisés? Moisés, em meio a essa prova que ele está enfrentando, então, relacionado dos de fora, relacionado com Faraó, mas também essa prova que ele está enfrentando com os de dentro, relacionado com o povo hebreu, que agora está questionando a Moisés. Moisés, então, ele fica, de certa maneira, ali angustiado, ele fica ali, de certa maneira, descontente com Deus, devido à circunstância que ali está acontecendo. E vem então essa resposta de Deus, que é a resposta de Deus para nós hoje também. Qual foi a resposta de Deus aqui dentro do livro de Êxodo, capítulo 5, 22 e 23, e também o capítulo 6, verso 1 e 8? A resposta de Deus é que em meio às circunstâncias difíceis da vida, Ele nos leva a entender que Ele é o mesmo Deus do passado. Aquele mesmo Deus que atuou no passado, Ele atua agora no presente e atuará também no futuro. Aquele mesmo Deus que atuou e cuidou do seu povo no passado, é o mesmo Deus que cuida do seu povo hoje no presente e que no momento certo Ele vai agir. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, ela relata que Deus permitiu que o orgulho de Faraó se manifestasse para que sua glória fosse revelada com ainda maior poder. Isso mesmo, às vezes Deus permite que algo aconteça para que a glória dele seja ainda maior exaltada. Amém? Louvado seja Deus por isso. E aqui dentro do contexto da lição, o autor nos leva a refletirmos em 4 grandes coisas que Deus faria ali por Israel. A primeira delas, vou tirá-los do trabalho pesado do Egito. A segunda, vou livrá-los da escravidão. A terceira, vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. E a quarta, eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. Ou seja, o Senhor é quem realiza as ações e os israelitas receberiam esses benefícios. Mas Deus não disse aqui em qual momento isso aconteceria. O que Deus nos dá é a promessa que um dia Ele vai agir. Assim como Deus disse aqui essa promessa para o povo dele. Um dia eu vou libertar vocês. Deus não dá o dia específico, mas a promessa. E quando Deus promete, Ele não falha. Aplicando para os últimos dias, talvez enfrentamos lutas e provas hoje, mas Deus vai agir. E no momento certo, Ele vai voltar para buscar os seus que o aguardam. Quando será esse dia, pastor? Não sei, mas o que eu sei é que Ele prometeu que Ele vai voltar. E se Ele prometeu, Ele vai voltar. E no momento certo, Ele vai agir. Amém? Louvado seja Deus por isso.
Se você está enfrentando lutas, provas, angústias, clame a Deus. Não deixe de orar a Deus, mas entenda que tudo deve ser feito no tempo de Deus. E às vezes Deus permite algo, talvez para que nós venhamos a crescer e entender que Deus realmente está no controle de tudo e que no momento certo a glória dele será exaltada. No momento certo ele vai agir. Louvado seja Deus por isso. Chegamos aqui na nossa lição na parte de quarta-feira, aonde nos leva ao livro de Êxodo, capítulo 6, verso 9 ao 13, e traz como título Não Sei Falar Bem. Novamente aqui dentro do contexto de Moisés, desse desânimo aqui de Moisés, é interessante nós notarmos algumas coisas aqui relacionado a este contexto de Moisés e aplicarmos também para a nossa vida. É interessante nós notarmos que Moisés aqui estava desanimado. E sim, muitas vezes nós também podemos desanimar. Aliás, nós somos seres humanos e por mais que você seja um líder, por mais que você seja um pastor, um membro da igreja, alguém que serve a Deus, sim, às vezes nós desanimamos, às vezes nós estamos confusos. Aliás, nós realmente muitas vezes não entendemos o porquê dos ais da vida. Mas é importante entendermos que, uma vez aceitando esse chamado de Deus, uma vez entendendo que Deus está no controle de tudo, nós precisamos realmente entender que não que necessariamente vai acontecer uma ação imediata na nossa vida, mas nós precisamos entender que no momento certo Deus vai agir. Isso aqui é muito importante nós entendermos. O outro ponto importante para nós refletirmos é que é importante nós entendermos que os servos mais fiéis também têm momentos de crise. Isso mesmo. E Moisés você vê aqui dentro deste contexto do momento de crise. Então, não importa quem você seja, há muitos que são fiéis a Deus e muitas vezes podem também passar por momentos de crises. Talvez você seja alguém que neste momento esteja passando por momentos de crise. Talvez você esteja perguntando onde está o Senhor, por que Deus não me ouve, por que Deus não age. E sim, muitas vezes passamos por momentos de crises. Eu, por muitas vezes também, já passei por momentos assim, questionando onde está Deus, por que Deus não me ouve. Mas a realidade é que eu aprendi, é que no momento certo, Deus sempre vai agir. E Deus sempre age. E Deus sempre no tempo dele, da maneira dele, ele sempre vai procurar fazer o melhor para nós. Amém? Louvado seja o nosso Deus por isso. Mas é importante nós notarmos que a obediência nem sempre traz resultados visíveis imediatos. Mas, aliás, muitas vezes Deus permite que as coisas piorem antes de melhorar. Isso mesmo. Então, muitas vezes, as coisas ainda irão piorar antes de melhorar. Mas no momento certo, Deus vai agir. E aquele mesmo Deus que liberta o povo da escravidão do Egito é o mesmo Deus que está conosco hoje e que no momento certo vai atuar também na sua vida, no tempo dele, da maneira dele, para sempre procurar fazer o melhor por você. Amém? Louvado seja o nosso Deus por isso e que possamos realmente confiar nessa promessa do nosso Deus. O autor aqui da lição nos leva a refletirmos lá no livro de Salmos, capítulo 73, no verso 23 ao 26, um salmo aqui de Asaf, que escreve ali uma das mais belas confissões dentro de um contexto de sofrimento, onde ele vê os ímpios, de certa maneira, prosperarem e os justos ali, de certa maneira, estarem em sofrimento. E dentro deste contexto, ali você pode ler ali na sua casa, Salmo 73, verso 23 ao 26, ele relata realmente algo muito importante, aonde ele traz claramente que Deus é a rocha do seu coração, é a sua herança para sempre, e é nesse Deus que ele tem que confiar, mesmo sem entender muitas vezes os ais da vida. Que nós possamos também confiar nesse Deus, mesmo sem entender muitas vezes os ais da vida, entender que Deus está conosco em todo o momento. Chegamos aqui na parte de quinta-feira, onde traz o título Moisés como Deus sobre Faraó, e Deus ali, ele não desiste de Moisés, mesmo Moisés questionando ali a Deus, mesmo Moisés pedindo para enviar outro,
Deus ali, ele não abandona esse chamado que ele faz para Moisés. E Deus providencia ali que Arão, então, o seu irmão, se torne ali como um porta-voz de Moisés, se tornando ali como se fora um profeta, porque, aliás, um profeta é um porta-voz de Deus. E aqui Moisés, então, se torna como um tipo de Deus. Ele leva a mensagem para Arão, e Arão, então, transmite essa mensagem para Faraó, se tornando ali Arão um profeta e se tornando ali Moisés como um tipo de Deus. E é interessante nós notarmos esse ponto, porque Deus hoje, ele também quer libertar o seu povo. Isso mesmo. Deus hoje quer libertar o seu povo da escravidão. Mas que escravidão é essa, pastor? A escravidão do pecado. Deus quer libertar o seu povo. Por isso Deus prometeu que vai voltar para nos buscar. Mas Deus, assim como fez esse chamado a Arão, assim como fez esse chamado a Moisés, Deus faz esse chamado também para mim, mas também para você. Para nós anunciarmos essa libertação. Para nós anunciarmos que muito em breve virá o libertador, virá Jesus para nos buscar. E nós teremos o privilégio de vivermos no mundo perfeito, na presença de Deus, face a face, e termos agora a vida eterna, sem dor, sem sofrimento, quando Ele voltar para nos buscar. Porém, Deus, assim como chamou Moisés, assim como chamou Arão, Deus nos chama também hoje. Moisés tentou trazer aqui algumas desculpas. Quais são as desculpas que nós também temos dado para Deus, para não aceitar esse chamado? Que você possa refletir nisso e possa não inventar nenhuma desculpa. Ah, Senhor, eu não tenho tempo. Ah, Senhor, eu não sei falar direito. Ah, Senhor, eu não tenho uma faculdade, não sou formado em teologia como o pastor o é. Ah, Senhor, eu não sou eloquente. Não importa, você precisa entender, não tem nenhuma desculpa para negligenciar o chamado de Deus, porque Deus, Ele estará atuando através de você, e não será você, mas será você através de Deus. Deus atuando na sua vida, o Espírito Santo atuando através de você, a qual então fará de você uma luz neste mundo. Você não tem uma luz própria, é a luz de Deus que reflete em você e por isso você pode fazer a diferença neste mundo. Por isso, querido amigo, querida amiga, não negue o chamado de Deus na sua vida. Deus chamou a todos a ir e anunciar as verdades de Deus. Eu não preciso trazer uma nova verdade, mas anunciar as verdades contidas na palavra de Deus. Anunciar que Jesus vai voltar ao mundo que hoje está escravizado no pecado, que está escravizado nas coisas do inimigo, muitas vezes por não saber qual é a verdade de Deus. Por isso Deus o chama para ir e anunciar que em breve ele vai voltar. Amém? Não dê desculpa para Deus, mas se coloque nas mãos de Deus e seja uma luz neste mundo de trevas. Amém? Que nós possamos refletirmos nisso e aqui concluímos a lição na parte de sexta-feira. Ellen White aqui no livro Patriarcas e Profetas nos traz algo para refletirmos ainda mais dentro dessa história, mas entender algo muito importante, que assim como o povo hebreu, iremos enfrentar provações, iremos enfrentar lutas, desconfortos, teremos o tempo de angústia, sim, o tempo de angústia como nunca houve antes, refletido e trazido para nós lá no livro de Jeremias, no capítulo 30. Um tempo de angústia como nunca houve antes, sim, passaremos por este momento, mas nós precisamos entender que no momento certo Deus vai agir. Nós precisamos refletir nessa história, na história do povo de Deus durante toda a história da humanidade. E ao refletirmos nisso, nós precisamos entender que por mais que o mundo pareça que esteja desmoronando, Deus não abandonou o seu povo. Deus está com o seu povo e no momento certo ele vai se manifestar e Cristo virá como nosso libertador. Amém? Que Deus possa te abençoar para que a tua fé cresça cada vez mais nesse Deus a qual nós não compreendemos plenamente, mas entendemos que ele é amor e no momento certo
no tempo dele, ele sempre vai agir. E sim, assim como Deus libertou o seu povo do Egito, tirando da escravidão e levando para Canaã terrestre, Deus libertará o seu povo nos últimos dias, tirando da escravidão do pecado e levando para a Canaã celestial. Que você possa ser este povo que aguarda a volta de Jesus, que anuncia que em breve ele vai voltar. Não tenha desculpa, mas sim se coloque nas mãos de Deus todos os dias. Confia nele e saiba que no momento certo ele vai agir. Amém? Louvado seja o nosso Deus por essa lição tremenda, que possamos realmente aprender dentro da história e aplicarmos para a nossa vida todos os dias. Amém? Feche seus olhos neste momento, Pai querido. Obrigado, Senhor Deus, por essa maravilhosa lição. Ao entendermos a história do povo hebreu, ao entendermos o chamado de Deus, ao entendermos essa libertação da escravidão, nós entendemos que também assim acontecerá nos últimos dias. Isso não significa que até lá não enfrentaremos lutas, provas, angústias, mas isso significa que, na verdade, mesmo em meio às lutas, às provas, às angústias, nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco e no momento certo, o Senhor vai agir. Por isso, ó Pai, eu entrego todos aqui em Tuas mãos com a certeza que o Senhor nos ouve, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Amém.